Sejam todos muito bem-vindos para a sexta aula de biologia com o professor Edjoel. Antes de iniciar essa aula, eu vou ler para você o currículo do professor Edjoel Carvalho Veiga, especialista em ensino de ciências pela USP, mestre em análise geoambiental pela Universidade de Guarulhos, graduado em ciências biológicas pela Universidade de Guarulhos, experiência na área de educação como professor de ciências físicas e biológicas do quadro efetivo da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, desde 2006. É pesquisador em paleobotânica, atualmente professor em escola pública estadual. Quero lembrar a todos que o cursinho Unipolos, ele é um cursinho popular, quer dizer que todos nós trabalhamos voluntariamente para que vocês possam prestar o vestibular da Univesp. Inclusive os professores são professores voluntários, estão aqui de maneira, prestando um trabalho voluntário para todos vocês, tá? Então, eu quero falar para vocês também que quem perdeu a primeira aula do professor Edjoel, que foi a semana passada, vocês podem entrar lá no canal do Unipolos e assistir a primeira aula, ok? Então, nós vamos iniciar. Eu vou passar a palavra para o professor. Professor Edjoel, seja muito bem-vindo mais uma vez e muito obrigado por estar atendendo ao nosso convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, quero também desejar uma boa noite a todos. E vamos falar um pouquinho mais de biologia, né? Que é essa ciência maravilhosa aí que estuda a vida, né? Isso significa aí a palavra biologia, bio é vida, e logos, né, vem de discurso, do grego, que a gente traduz aqui como estudo, tá? Mas eu vou começar essa aula, então, fazendo uma breve, mas muito breve, revisão do que a gente falou na aula da semana anterior, para poder fazer um casamento com o que a gente vai falar essa semana, tá bom? Eu espero ser bem claro. É lógico, gente, que eu estou dando uma sintetizada, né? O assunto é mais complexo, mas quem nunca viu vai ter uma primeira boa ideia do que é, e quem já viu vai lembrar bastante coisa, tá bom? Essa é a ideia. E quero mais uma vez agradecer, então, a oportunidade. Para mim, dar aula é sempre um prazer. Tá aí, de novo, espero que alguns de vocês aí se animem em tornar professores, que a gente está precisando de bons professores, porque o professor tem bastante, né? Mas a gente precisa de gente que ame a causa. Porque estudar, dar aula, tá? E aí a minha visão pessoal e intransferível da aula é resistência, porque um povo que pensa é um povo perigoso. E quem pode fazer o povo pensar é o professor. Mas vamos aí. Bom, então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre teoria sintética da evolução. O que será isso? Aí vocês vão ter que assistir a aula inteira para descobrir, quem não sabe. Bom, na aula anterior, né, a gente tratou do assunto hereditariedade. E aí eu falei daquela conversa desde lá da Grécia Antiga, né? Aí depois a descoberta do espermatozoide, toda a discussão que tinha a respeito disso, né? Até a gente chegar lá no Gregor Mendel, né? Que é aquele cara, ó. Então a gente viu aí as concepções de hereditariedade, concepções pré-mendelianas sobre hereditariedade, né? Aí a gente viu o Gregor Mendel, que é aquele cara que vai estudar as ervilhas, né? Vai vir com aquela história do azão, azinho, tá bom? Que eu só falei de uma categoria, tá? Aliás, só falei de uma característica, né? Que era se a ervilha era verde ou se ela era amarela. Mas a gente tem que lembrar que o Gregor Mendel estudou por que ela era baixa, por que ela era alta, por que ela era rugosa, por que ela era lisa, né? E aí, então, através da ervilha, ele chegou às conclusões do que a gente conhece hoje como a base da genética, né? Que base é essa? Basicamente, a gente recebe metade do material genético da mãe, metade do material genético do pai. Esses receberam dos nossos avós. Então,
isso vai causando ali uma mistura no material genético e isso vai diversificando nossas características. Às vezes, dentro da nossa própria família, a gente tem lá 4, 5 irmãos e uns vão ter determinadas características, outros não, e são, sim, filhos dos mesmos pais, tá? Porque há um sorteio até lá dentro do nosso corpo, assim, falando grosso modo, né, a gente chama de crossing over, que é quando os cromossomos trocam pedaços entre si, tá? E isso causa uma variabilidade muito grande, tá? Então eu não vou repetir isso aqui, né? A gente já viu na aula passada e está gravado, mas só para a gente lembrar, a gente tem lá a questão da célula diploide, que é a célula do corpo, e ela vai fazer esse processo de divisão chamado mitose, mas quando a gente vai produzir gameta, que é espermatozoide ou óvulo, a célula espermatozoide e óvulo, ela é uma célula que a gente fala que é haploide, né, porque ela só é N, e ela vai ser formada, então, por meiose. O quadro de Punnett, gente, ele funciona para a gente calcular a probabilidade genética. Então, se eu tenho um casal que é heterozigoto, o que, que é isso? Por exemplo, a mãe, a mãe de um, a mãe do macho do casal tem olho azul e o pai tem olho escuro, e ele nasceu com olho escuro, então com certeza ele é heterozigoto. E a fêmea do casal também, a mesma coisa, tem um pai com olho claro, escuro, aí os dois são heterozigotos, tá? Então quer dizer que se eles tiverem filhos, obrigatoriamente eles vão ter que ter 4 filhos para o quarto filho ter olho azul? Não, tá? É um sorteio da natureza. A probabilidade é de 25%, tá? De ter o olho azul, e a probabilidade é de 75% de ter olho claro, tá bom? Que é isso aqui. E aí a gente vai falar, se eu estou falando de olho azul, eu estou falando de genótipo, perdão, de fenótipo, que é o que eu vejo, tá? Se eu estou falando de... Isso, então, olha só, o genótipo, ele praticamente não vai ter influência do ambiente. Por que que eu falo praticamente? Para o nosso nível aqui de ensino médio, a gente costuma falar que o genótipo não sofre influência do ambiente. Mas, na verdade, se você tiver contato com uma radiação, essa história não é bem verdade. Então, se a radiação estiver no ambiente, tá? Então, só no caso de radiação que eu posso dizer que o genótipo pode sofrer influência do ambiente. Agora, o fenótipo não. O fenótipo, ele pode sofrer influência do ambiente. Por exemplo, a minha pele, ela pode ser mais escura aqui no Brasil do que se eu for morar no Japão, por exemplo, por causa da incidência solar. Ou se eu for morar na Europa, por exemplo. Então, o meu fenótipo é ter a pele relativamente clara, mas ela pode ser mais escura, dependendo de onde eu tenho, se tiver mais incidência de sol ou menos, porque eu vou obrigar lá as células do meu corpo que produzem melanina, os minócitos, produzirem mais melanina. Tá? Então, aí o fenótipo pode sofrer influência do ambiente. Eu posso ter um genótipo que me pudesse fazer crescer, por exemplo, até 1,90 m. Mas se eu tiver uma carência de determinados nutrientes, então a comida também faz parte do ambiente, aí eu posso não crescer toda a potencialidade que meu genótipo daria. Então aí, de novo, é o fenótipo, o crescimento é o fenótipo, né? A altura. E ela vai ser influenciada também pela minha alimentação. Tanto é que a gente vê que ao longo da história do Brasil, a nutrição foi melhorando muito, né? Você vai pegando as gerações, aí você vai vendo, né? A vovozinha normalmente menorzinha, aí a mamãe um pouco maior, e normalmente os adolescentes hoje ultrapassam a mamãe, ultrapassam o papai, porque a alimentação está melhor. A gente sabe que não é uma realidade para todos, mas já é uma realidade para muitos. Tá? Isso é uma coisa que mostra que o fenótipo pode ter influência do ambiente, enquanto o genótipo não. Só naquele caso específico da radiação que eu falei, tá bom? Bom, aí o Mendel ele vai falar o quê? Depois de tudo aquilo que a gente viu. Todas as características de um indivíduo são determinadas por genes que se segregam, ou seja, se separam durante a formação dos gametas. Sendo assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para cada característica de seus descendentes. E aí o que for dominante vai aparecer no fenótipo, tá? Essa é a regra.
tá bom? O genético não sofre alteração. Estou respondendo a pergunta que apareceu aqui no chat, tá? O genético não sofre alteração em relação ao ambiente, tá? Exceto no caso de radiação. Só o fenótipo, tá bom? O genótipo não, tá bom? A segunda lei de Mendel, ela vai falar o quê? A segunda lei de Mendel vai falar que cada característica vai sofrer essa influência independentemente, tá? Então, ó, a segregação é independente. Cada par de alelo segrega-se de maneira independente de outros pares de alelo. Então, eu posso ter o olho azul, mas eu não sou obrigado a ter o cabelo loiro para ter o olho azul. Eu posso ter o cabelo encaracolado, preto e o olho azul, tá? Porque eles vão se segregar de forma independente, tá? Bom, mas isso foi o que a gente viu na aula anterior. Ó. O que a gente viu, então? Concepções de hereditariedade, concepções pré-mendelianas sobre hereditariedade, mendelismo, primeira e segunda lei, meiose e a probabilidade aplicada à genética. Eu só não falei do heredograma, tá bom? O heredograma eu não falei, talvez eu deveria ter colocado nessa aula, mas qualquer coisa no finalzinho eu dou um pequeno exemplo aí do que é um heredograma. Não é uma coisa difícil, não, é tranquilo, tá? É que eu fiquei tão empolgado em falar de evolução, que eu gosto, né, que aí acabou que eu esqueci que eu tinha que falar do heredograma. Bom, ó, evolução biológica, ideias evolucionistas de Lamarck, Darwin e Wallace, teoria sintética da evolução e evidências da evolução. É o que eu vou falar hoje. Gente, eu já vou começar, porque tem uma história na internet aí, né, de uma galera criacionista, e gente, não tem nada errado nesse criacionista. Só que tem que saber que a ciência ela se baseia nas evidências que ela tem. O criacionismo se baseia na fé. Se você tem fé, bom para você. Mantenha a sua fé. Só que na ciência não dá. Tá? Na ciência a gente tem que ver quais são as evidências. Tá? E aí o pessoal fala assim, a teoria da evolução é só uma teoria. Não, a teoria da evolução não é só uma teoria. A teoria da evolução é uma teoria. O pessoal confunde teoria com hipótese. Quando o cientista tem uma hipótese, ele ainda não testou. Ele fala assim, bom, pode ser que isso seja assim, mas pode ser que não seja. Aí é uma hipótese. Aí eu vou problematizar isso, criar experimentos para eu ver. Eu vou fazer o experimento e eu vou ver se aquela minha hipótese é confirmada. Ó, a palavra corroborar quer dizer confirmar, tá? Então, eu vou ver se a minha hipótese é corroborada ou se ela é refutada, jogada fora, tá? Quando eu já tenho muitas evidências, de que aquela hipótese está certa, ela é classificada como teoria porque eu tenho muitas evidências, mas eu ainda posso melhorar ela. Tá? Então, não é porque ela é uma teoria que quer dizer que ela vai ser totalmente descartada. Ela vai sendo isso. Então, vou voltar aqui, Gabriel. Corroborar, a palavra corroborar significa confirmar. Porque tem gente que confunde com colaborar, mas não é, confirmar. Então, eu corroboro, eu confirmo que aquilo é do jeito que eu pensava. Ou eu refuto. Eu refuto quando, olha, eu estudei e vi que não tem nada a ver com aquilo que eu pensava. E aí tem gente que confunde teoria com hipótese. Quando está nessa fase de hipótese, eu vou corroborar ou eu vou refutar, eu vou descartar, tá bom? Mas quando eu já tenho muitas evidências, aí eu falo que é uma teoria. Eu até posso ainda mudar essa teoria, mas eu vou evoluir ela. Vocês já viram muito isso naquela ideia quando você vai estudar átomo, né? Você começa lá com o átomo do Dalton, que é a bola de bilhar, não é isso? Você começa com a ideia do Dalton, que é a bola de bilhar. Aí vem lá o Thomson com o pudim de passa. Aí, ele mudou a ideia do Dalton? Não, ele melhorou a ideia do Dalton. Aí você tem o Rutherford com a ideia do átomo que tem órbitas com planetas,
planetas, né, o sistema planetário, e que já tem cargas elétricas, e por último você tem o Rutherford Bohr, que vai falar em níveis de energia. Então a teoria ela foi melhorando, ela não foi jogada fora, tá bom? Então, ó, a teoria já foi confirmada sim, mas ela ainda carece de ser melhorada, beleza? E eu vou mostrar para vocês pelo menos 4 evidências da evolução, tá? Nesta aula. Tá? Evidências assim que a ciência aceita. Tá? Aí o que acontece? Então, é muito comum as pessoas falarem, a teoria da evolução é só uma teoria. Então, de novo, não é só uma teoria, é uma teoria. Tá? Uma teoria já é um passo, muita coisa já foi confirmada, mas ainda pode ser modificada. Bom, então não esqueçam disso, porque senão fica uma conversa meio de maluco. Tá? Tem muita coisa aí que é teoria, por exemplo, a teoria do Big Bang. Ela tem muitas evidências, porém, ainda, né, carece de ser melhorada, tá bom? E a teoria da evolução, tem muitas evidências, eu vou mostrar pelo menos 4 para vocês hoje, tá? Mas ela carece de ser melhorada, ela ainda pode ser melhorada, principalmente com o advento do estudo molecular, né, com a genética molecular, DNA, etc., que é uma das evidências que a gente tem também, tá bom? Muito bem, então começa-se falando de evolução com esses caras aqui, ó. O Platão lá em Atenas, ele vai começar a falar de evolução. O Aristóteles é um cara mais fixista. O que é isso? O que é ser fixista? É um cara que fala que as coisas são como são e não mudam, tá? Inclusive, né, a igreja tem muito da filosofia aristotélica, né? Essa ideia do planeta não será, tal, vem muito do Aristóteles. O Platão já era um cara diferente, falava que as coisas mudavam. Mas depois do Platão, pouco se falou sobre isso, tá? Até que surge esse cara aqui. Vamos ver se ele vai entrar aí. Aí, o Jean-Baptiste Lamarck. O Jean-Baptiste Lamarck, ele vai falar o seguinte. Tá aí para vocês, ó. As espécies mudam ao longo do tempo e se transformam em outras espécies. Ele falou isso nesse trabalho que tem a capinha aí, tá? Tem a capinha aí, Philosophie Zoologique, tá? Provavelmente francês. Muito bem. E o que o Lamarck vai falar? O Jean-Baptiste Lamarck. Ele vai falar o seguinte, ó. As espécies têm um design básico. Aliás, perdão. O Lamarck, ele vai falar que as espécies mudam de uma geração para outra. Ele vai usar umas ideias para isso. O Georges Cuvier, ele é um fixista. Ele é um cara que vai debater, inclusive com Darwin. É um cara que não aceita a evolução de jeito nenhum, que faz interpretações da Bíblia e diz que a ideia de evolução, etc., contradiz a Bíblia. O Lamarck, ele vai falar que as espécies se transformam umas em outras, tá bom? Mas tem pessoas que são contra o que o Lamarck fala. O Cuvier é um deles, que ele é fixista. Qual que é a ideia do fixista? É uma interpretação da Bíblia, de que as coisas são como sempre são e nada muda. Então, sempre que a gente fixismo, gente, é importante a gente lembrar que sempre tem uma influência da religião. E é importante você saber que nenhum cientista é contra a religião. Tem até cientistas religiosos. Mas a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, tá? E se a gente for analisar, a maior resistência que tem em relação à evolução é uma questão social, né? Uma questão do cara que está lá no alto, ele fala, pô, o cara que está lá embaixo, ele não precisa aprender que ele pode evoluir. Porque se Deus permite que as coisas evoluam, então logo o cidadão que nasceu pobre vai querer evoluir, ascender socialmente também, e aí vai vir competir comigo. Então, muitas vezes, eles usam um pano de fundo religioso, mas que, na verdade, não tem nada a ver com religião, tá? E eu costumo
falar assim, que a ciência, se você é um cientista que acredita em Deus, a ciência está investigando qual, na verdade, foram as ferramentas que Deus usou. E aí não importa, gente, tá? Porque se a ciência fala que o universo tem 15 bilhões de anos, que o planeta Terra tem 4 bilhões de anos, e se na Bíblia fala que foram só 5 dias, 6 dias, descansou no sétimo, eu não sei quanto dura um dia para Deus. Pode ser bilhões de anos. Eu não sei. Tá? A Bíblia não fala isso, que um dia é o dia que a gente conhece hoje. Então, vai depender da gente. Se a gente quer ter a mente aberta ou quer ter a mente fechada. Se a gente quer se abrir para as questões, né? Porque fé é fé. Você abala a sua fé se a sua fé não for grande, né? E acho que nada te impede de aprender e de estudar. Bom? Mas o Cuvier é um desses caras radicais que fala, não, nada a ver isso aí, esse papo de evolução não tem nada a ver, tá? Cuvier é um desses caras aí, tá bom? Bom, o que o Lamarck vai falar? Há uma força interna e cumulativa que vai alternando os seres vivos de geração em geração. Quando uma espécie acumula muitas dessas alterações, gera uma nova espécie de forma linear. Então, quando a gente quer ver aquela imagenzinha do homem virando macaco, aquilo ali está muito mais para Lamarck do que para Darwin, tá? Aliás, Darwin nunca, eu vou falar isso, se eu estivesse digitando, seriam letras maiúsculas, garrafais. Nunca Darwin falou que o homem veio do macaco. Nunca. Isso foi uma invenção de religiosos da época, tá? O que Darwin falou foi que tanto o homem quanto o macaco evoluíram de um ser vivo em comum. Foi isso que Darwin falou. Então, houve uma evolução de seres vivos ao ponto que, como se fossem galhos de árvore, tá? E aí tem um galho que vai dar origem aos macacos, um galho que vai dar origem aos seres humanos. Basicamente foi isso que Darwin falou. Mas sim, geneticamente, tá? Nós somos muito próximos sim dos macacos, tá? E se for pegar um chimpanzé, então, chega aí na casa dos 97%, é muita coisa. Tá? O DNA é bem parecido, tá bom? Um ser vivo sofre ao longo da vida transformações individuais, acidentes, doenças, e faz diferentes esforços e passa por diferentes ambientes. Essas transformações são herdadas pela prole. Quem é a prole, professor? Os descendentes, tá? Então, isso é o que Lamarck pensava. Ó, aqui eu coloquei acidentes, mas já existem vários autores que falam que Lamarck não falava de acidente. Então, aquela história de, eu amputei meu dedo, então meu filho vai nascer sem dedo. Não, Lamarck não pensava isso. Mas ele pensava, por exemplo, isso, prole são filhos, tá? Então, filhos, netos, etc., os descendentes. Então, o Lamarck ele falava o seguinte, pela ideia do Lamarck, se eu treinasse bastante, né, halterofilismo, por exemplo, ficasse musculosão, o meu filho ia tender a ser musculoso também. Tá? Então, hoje a gente pode até dar risada disso, mas foi uma inovação na época que ele falou isso, tá? E assim, o conhecimento, gente, é uma construção em etapas. Então, por isso que a gente tem que saber o que o Lamarck falou, porque o Darwin bebeu lá da água do Lamarck, e não só, tá? Quando a gente falou lá das pequenas partes lá, né? Que os caras pensavam lá em 1500 e pouco, o Darwin também pensava mais ou menos assim, tá? Quando a gente estava falando de hereditariedade, tá bom? É lógico que depois ele foi se aprofundando no assunto, né? Mas o Lamarck, então ele é o cara que vai falar aquela ideia da girafa, tá? Eu já vou até adiantar a diferença do pensamento do Lamarck para o Darwin em geração à girafa. O Lamarck ele falava o seguinte, ó, a girafa esticava para tentar pegar lá a planta na árvore. Aí o filhote dela, naturalmente, já nasceria com o pescoço um pouquinho mais esticado. Aí ela continuava tentando forçar. Aí o neto daquela primeira já ia nascer com o pescoço maior. Essa era a ideia do Lamarck. O Darwin já fala que não. Ele fala que ia ter girafa com pescocinho, pescoção, sem pescoço. As que não conseguem alcançar a árvore, naturalmente não conseguiriam maturidade sexual, não chegariam à vida adulta porque morreriam de fome,
logo não deixariam descendentes. Já aqueles que alcançaram estavam mais bem adaptados e as condições que os deixaram mais bem adaptados era passado para a prole. Então, vocês estão percebendo a diferença da ideia de Lamarck e Darwin? Enquanto Lamarck vai falar, olha, é de tanto ela se esforçar que o filhote já nasceu com o pescoço maior. O Darwin vai falar que não, é uma seleção natural. Quem não conseguiu alcançar a alimentação vai simplesmente morrer de fome, não vai deixar filhote. Isso é o que Darwin fala. Isso é seleção natural, tá bom? Mas a gente vai falar mais disso já já. Bom, então, Lamarck defendia a ideia do uso e do desuso, ou seja, aquilo que eu uso, né? Então, a pressão do ambiente, né, vai determinar o que eu vou usar e o que eu não vou usar. Aquilo que eu não uso vai atrofiar e não vai passar para o meu descendente. Aquilo que eu uso bastante vai tender a se desenvolver bastante e essa característica vai passar para o meu dependente. De novo, essa ideia é do Lamarck. Não esqueça, que é muito comum em vestibular cair comparação entre duas frases e você tem que falar: você é de quem? Do Lamarck ou é do Darwin? E aí você tem que saber qual é a ideia dos caras, tá? Muito bem. Tranquilo aí, Lamarck? Deu pra... Pessoal, aí ó, tá o Darwin. O Darwin é esse mano aí. Tá? Ele já tava meio careca, ele devia ter uns 18 anos, mas ele é calvície, pegou ele. Tô brincando, devia ter uns 20 e pouco, tá? Então ele estudou lá em Cambridge, né? Falei um pouquinho da história dele na aula passada, mas ele estudou em Cambridge, ele estudou educação artística, gente. Vocês acreditam nisso? Ele estudou para ser artista. O Darwin, gente, ele era filho de um líder da igreja anglicana, tá? Era evangélico, né? Protestante, né, no caso. Aquele povo que saiu da igreja católica, brigou com a igreja católica e fundou lá suas próprias igrejas. Aí é história, vocês têm que ver lá o Martinho Lutero, o Calvino, esses caras aí, o Henrique VIII, né, para lembrar do protestantismo. Bom, mas aí o Charles Darwin, o pai dele era da igreja anglicana. Ele era neto de um grande médico, tá, chamado Erasmus Darwin, tá bom? O Erasmus Darwin era um grande médico, tal, cientista. Mas o Charles Darwin estava sendo preparado para ser pastor, igual o pai dele. Isso. Só que para ser pastor na igreja anglicana, você tem que ter um curso superior. Pelo menos é assim que está na biografia dele que eu li. Tá? Você sabe que essa história de biografia, cada um escreve uma coisa. E aí, ele estudou educação artística lá, ou artes, ou, enfim, ele era um artista, tá? E ele foi convidado para viajar no Beagle justamente para ele poder fazer lá as ilustrações. A ideia é que ele fosse o retratista do negócio. Só que o que é o gênio, né? O cara começou a ver as coisas. Não, aí a gente já tá falando do Darwin, tá? Não é mais o Lamarck, agora é o Darwin, tá bom? E aí, gente, ele começou a ver ali as diferenças entre seres vivos, etc. Ele falou: caramba, meu, eu acho que isso aqui parece que veio desse outro aqui, tá? E aí ele começou, então, como é que era o nome do navio que ele estava viajando? Ó, esse naviozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui. Esse naviozinho aqui, ó, tá? É uma réplica que foi feita do Beagle. O nome do navio que ele viajava era o Beagle. Isso aqui é uma réplica que foi feita aí recentemente, tá? Mas era um naviozinho desse aí que ele viajava. E aqui do lado tá o mapa da rota que ele fez. Ó a América aqui. Ó o Brasil aqui, ele pingando pelo Brasil aqui, ó. Rio de Janeiro, Bahia. Gente, se eu contar uma história para vocês vão falar: ah, mentira. O Darwin veio aqui no Brasil, ele escreveu um livro chamado As Viagens do Beagle. E ele falou coisas do tipo: o Brasil é um país tão atrasado que ainda tem escravidão. O Darwin ficou estupefato de ver que ainda tinha escravidão no Brasil. Para quem não sabe, o Brasil não só foi a nação que mais escravizou pessoas no mundo, em toda a história,
mas assim, muito mesmo em relação a qualquer outro lugar do mundo, como foi o último país do mundo a libertar as pessoas escravizadas. E o Darwin ficou indignado quando chegou aqui e viu isso, que ele deixou registrado. E aí ele falou uma coisa. Foram os portugueses, mas foi aqui no Brasil, tá? Isso, então. Foram os portugueses, mas foi aqui no Brasil, tá? O Brasil, ele não falou mentira, infelizmente. Não, e piora, tá? E piora. Porque tem gente que acha que corrupção é invenção de um governo recente. Mas não, gente. O Darwin fala com todas as letras no livro dele. O Rio de Janeiro é um lugar tão corrupto, porque o Rio de Janeiro, na época, era a capital do Brasil, tá? Ele falou, o Rio de Janeiro é um lugar tão corrupto que dá para você comprar um diploma universitário nas ruas de um camelô. Darwin falou isso em 1800 e pouco. Tá? Então, para quem acha aí que a corrupção foi inventada no Brasil agora, veio junto com os portugueses, tá? Mas tá bom. Mas voltando aqui, porque é importante a gente saber. Porque a gente fica com essa síndrome de vira-lata aí, infelizmente o mundo é corrupto. O ser humano é corrupto. Mas isso não é desculpa para a gente ser corrupto, né? Mas o fato é isso aí. Tá bom? Muito bem. Então o Darwin, ele viajou por aqui, passou pelo Brasil, mas não só. Ele foi lá para Galápagos, né, que fica ali na região do Equador. E foi lá, gente, em Galápagos, que ele começou a observar o seguinte, olha, Galápagos, para quem não sabe, desculpa, gente, vou falar de novo porque eu tomei água aqui, aí complicou. Galápagos, para quem não sabe, é um arquipélago. Para quem não lembra, arquipélago é um conjunto de ilhas, tá? Aí ele foi numa ilha, ele viu que as tartarugas tinham o casco tudo para baixo, assim. Aí ele foi na outra ilha, ele viu que o casco da tartaruga era recortado e ela conseguia levantar a cabeça para pegar plantinhas altas. E aí ele começou a observar, olha, mas parece que são espécies muito parecidas. E por que que essa tem o casco para baixo? Ah, porque a tartaruga nessa ilha, ela fica pastando, comendo graminha. Já na outra que ela precisa comer planta alta, o casco tem um corte para ela poder levantar a cabeça. Depois ele observou bicos de pássaros e percebeu que o pássaro comia grão, ainda que fossem de espécies parecidas, um vai ter o bico adaptado para grão, o outro vai ter o bico para poder pegar semente, o outro vai ter o bico para capturar inseto. E ele começou a falar, mas não é possível, isso tem que ter uma explicação. Tá? E aí, olha só o que é a interdisciplinaridade, né? Esse cara aí que vocês estão vendo na foto, Thomas Robert Malthus, ele escreveu um livro, ele é um matemático, esse cara. Tá? E ele escreveu um livro que falava assim, ó, os seres vivos nascem em progressão aritmética, enquanto a produção de alimento é em progressão geométrica. Ou seja, para nascer ser vivo, uma geração de 2 vai para 4, de 4 vai para 8, de 8 vai para 32, de 32 vai para 64, de 64 vai para 128, de 128 vai para 256 e assim vai. Já para eu produzir comida, de 2 vai para 4, de 4 vai para 6, de 6 vai para 8, de 8 vai para 10, de 10 vai para 12. Então, para quem não lembra aí o que é progressão geométrica, é progressão aritmética. Ou seja, de acordo com o Thomas Malthus, a gente produz muito mais seres vivos para comer comida do que a comida. Logo, falta comida. Então, na natureza, o que, que vai acontecer? Só o mais bem adaptado, que consegue pegar a comida, vai poder sobressair. E aí o Darwin pegou essa ideia do Malthus. Olha só o que é você ler sobre tudo, ter uma cultura ampla, né? O Darwin era formado em educação artística e foi estudar lá um matemático. E, então não é à toa que esse cara chega às conclusões que ele chega. Porque o pessoal fala de um jeito, parece que o cara estava dormindo, um dia ele acorda e fala, vou falar de evolução. Não, o cara estudou muito, leu muito, ele passou mais de 20 anos formulando a teoria, tá? E aí, gente, surgiu esse cara aqui, ó, o Wallace.
pouca gente sabe, mas a teoria da evolução é a teoria de Darwin e Wallace. Tá? Por quê? O Wallace era um aluno novinho. Ele lia tudo que o Darwin escrevia. E aí ele mandou uma carta para o Darwin. Darwin, eu acho que a sua ideia chega nisso aqui. Aí o Darwin ficou desesperado, porque fazia 20 e tantos anos que ele estava sentado em cima do trabalho dele, e ele não publicava com medo, porque a família dele era religiosa, ele sabia o impacto que ia causar na religião. E ele falou, putz, eu vou perder meu trabalho de 20 e tantos anos e vai vir um moleque aqui que lia o que eu escrevi, vai publicar na minha frente e vai virar o Bambambam. Bam, bam. Aí ele mandou uma carta para a Sociedade Real lá da Inglaterra, né, porque eles são britânicos e tal. E aí a sociedade chamou os dois para uma conversa, né, o Darwin e o Wallace. E aí o Wallace chegou à conclusão que não, então vamos publicar junto. Então aí tem duas teorias. Tem o pessoal que gosta do Darwin e o pessoal que não gosta do Darwin. Alguns dizem que o Darwin sim roubou a ideia do Wallace, que ele não tinha chegado à conclusão e ele roubou a ideia do Wallace. E outros dizem que a história verdadeira é essa. E aí eu não vou me meter nessa briga. Mas o Darwin, de fato, foi o cara que fez todas as anotações. Então ele merece o crédito. O Wallace, ainda que tenha lido tudo, se não fosse o Darwin, ele não tinha chegado. Então, ponto para o Darwin, certo? Então, depois, o Wallace foi meio que esquecido. E a gente só lembra que é a teoria do Darwin, porque, de fato, foi ele que viajou, ele que anotou tudo e ele que tirou a maioria das conclusões. Tá bom? Mas a gente tem que lembrar que o Wallace está nesse meio aí. E eu estou falando dele porque lá aparece, lá no programa da Univesp, no programa do vestibular aparece lá que tem que falar do Wallace, então eu estou falando. Tá bom, gente? Então tem que ficar claro isso aí. Para vocês verem que a história não é tão simples. A gente pega um ícone para falar dele, mas sempre tem uma equipe por trás, tem outras, um monte de gente que não aparece. Tá bom? Muito bem. Aí, é claro, o Darwin vai lá e publica. Gente, até hoje é o único livro que bateu a tiragem da Bíblia foi o livro de Darwin. Todo mundo quis ler, seja para criticar, seja para elogiar, todo mundo quis ler o que o Darwin queria falar. Tá? Recorde assim de público, tá bom? E aí, do lado já tem uma caricatura aqui, ó. Porque os religiosos começam a falar que o Darwin estava falando que o homem era parente do macaco, né? Então ele ia começar a debater, e aí sempre aparecia um pastor lá para falar: e aí, você é macaco por parte de pai ou por parte de mãe? É sério, era esse o nível dos caras, tá? Hoje a gente está voltando nesse nível, infelizmente, né, com as redes sociais aí. Mas ele ia lá para dar a palestra dele e aparecia a galera para falar esse tipo de coisa, tá? E qual era o grande problema do Darwin? O Darwin, ele não sabia explicar lá dentro do organismo como é que isso acontecia, tá? Por isso que eu vou falar de teoria sintética da evolução. Até agora eu falei da teoria da evolução. Bom, qual é a teoria da evolução do Darwin? O nome, na verdade, é Teoria da Evolução pela Seleção Natural, tá bom? Então, ela diz o quê? Olha, se eu estou bem adaptado, eu consigo os 3 As que a gente fala: água, abrigo e alimento. Logo, eu consigo me desenvolver, eu chego na idade de maturidade sexual e eu consigo uma parceira sexual. Né? No meu caso, que sou macho, uma fêmea consegue o parceiro sexual. Logo, tem uma grande chance de reproduzir e pode passar essas características adiante ou não. Tá? Mas se eu tenho uma prole, por exemplo, né, que eu tenho lá uma ninhada de 6 filhotes, como é a maioria dos mamíferos, tá? Eu tenho aí 6 filhotes, se um já levar minhas características, esse leva adiante, tá? Então essa é a ideia do Darwin, que para haver a evolução, tem que haver adaptabilidade. Ah, desculpa, era esses 3? Queria saber. É abrigo, alimento e água. Gente, ó, dica de biólogo. Tô tendo uma praga na minha casa. Tô tendo lá uma praga na minha casa. Surgiu aí
um monte de pombo na minha casa. Se tem pombo na minha casa, está tendo alimento, água e abrigo. Eu tenho que tirar um desses 3 que eles vão embora. Tá? É assim que a gente acaba com as pragas em casa. Ou eu tiro o alimento, ou eu tiro a água, ou eu tiro o abrigo. Gente, veneno é complicado, tá? Veneno é seleção artificial. A gente tá falando aqui de seleção natural, tá? Quando eu jogo veneno na minha casa para matar barata, eu estou excluindo baratas que já tinham problemas de eu morrer com veneno e estou deixando só aquelas que naturalmente já eram resistentes ao veneno, as adaptadas. E aí vai chegar uma hora que na minha casa... eu vou repetir, Gabriel, pode deixar, já eu repito, tá bom? Aí eu vou deixar na minha casa só barata que é resistente ao veneno. Isso é uma seleção artificial, tá bom? Já o que o Darwin falava era uma seleção natural. Então é a evolução a partir da seleção natural, tá? Como é que acontece isso? Eu tenho lá uma variedade de seres vivos da espécie. Só que alguns têm características particulares. Um é mais alto, outro é mais baixo. Um vai ter um pescoço menor, outro pescoço maior. Se no lugar que eu estou vivendo o pescoço menor se sobressai, aquele que tem um pescoço maior ou vai ter que ir para outro lugar ou ele deixa de existir. Tá? É isso que a teoria da evolução fala, que eu preciso estar bem adaptado. Lembra que na aula passada eu falei que o inseto é o animal mais bem adaptado na face da Terra. E sim, gente, inseto é animal. É um animal que ele é um artrópode, que ele é invertebrado, né, que vocês estão acostumados, mas ele é um animal. E ele é muito bem adaptado, né? Ele voa, ele anda, né? Tá? Então ele está muito bem adaptado. A história da girafa, Carlos. O Lamarck falava o quê? Que a girafa ficava esticando até que ela conseguia alcançar e aí passava essa característica para o filho. O Darwin fala que não. O Darwin fala que vai ter girafa sem pescoço, girafa com pescocinho, girafa com pescoção. Só vai sobreviver a do pescoção porque a árvore está muito alta. E as outras não conseguem chegar lá. Tranquilo até aí? Aí, ó, outros conceitos que vão derivar dessas ideias, tá bom? Vou falar agora. Ó a cara do Darwin aí em diferentes fases da vida dele, tá bom? Lembrando que o Darwin era humanista, tá, gente? É importante eu falar isso várias vezes. O Darwin era humanista. Gente, tem um monte de gente aí falando um monte de coisa ruim, que eu falaria até um palavrão agora, e atribuindo ao Darwin, chamado de darwinismo social. O Darwin se virou no túmulo quando deram esse nome, porque não tem nada a ver com Darwin, tá? O darwinismo social foi um nome infeliz que as ciências humanas deram para uma situação aí de racismo, uma situação de nazismo, uma situação de que não tem nada a ver com o Darwin. O que é um humanista, Carlos Félix? É aquela pessoa que defende o ser humano, que defende os direitos humanos. Tanto é que ele veio aqui para o Brasil e ficou indignado ao ver escravidão, tá bom? Então, o humanista é uma pessoa que defende o ser humano, seja ele de qual região for, de qual religião for, de qual credo for, né? Eu não gosto de falar raça, porque raça é um conceito da ciência humana, tá? Para a biologia só existe uma raça, a raça humana. Não existe variação genética para eu dizer que branco é uma raça e negro é outra. Isso é uma construção da ciência humana que a gente respeita, porque a gente sabe que existe racismo, tá? Mas para a biologia não tem diferença genética para eu falar que o negro é de uma raça e que o branco é de outra. Por isso eu até brinco que quando aparece lá nos formulários do governo para eu colocar raça, eu fico procurando uma raça humana, mas eu não acho. Tá? Porque todos nós somos da raça humana e ponto. E era isso que eu tenho certeza que o Darwin pensava. Tá bom? Ele era um humanista. Então ele não jamais separaria a gente por raças, tá bom? Ainda que eu entendo, né, o lugar de fala das pessoas aí que defendem e tal, mas isso é uma construção das ciências humanas, tá bom? Que é diferente das ciências biológicas, tá bom? Tudo bem? Tranquilo, gente? Mas vamos lá, mas eu não quero com isso diminuir a luta de ninguém, não, que a gente sabe que existe o racismo, etc e tal. E sim, as pessoas têm que ter seus lugares de fala
e tem que lutar pelos seus direitos. Eu apoio totalmente, tá, gente? Eu sou um cara que eu sou anarquista, minha convicção política é essa. Não acredito que ninguém no poder vai olhar por mim, não. Tá? A gente tem que lutar as nossas lutas, sim, tá bom? Bom, mas continuando aqui. Aí, ó, como é que surgem as espécies? A gente tem uma forma de especiação que chama alopátrica. O que é uma especiação alopátrica? Eu tenho uma espécie, aí essa espécie está vivendo ali no ambiente aquático, mas pode ser qualquer ambiente. Aí aparece alguma barreira geográfica. Apareceu uma barreira geográfica aí. Essa espécie que está em cima da parte que eu tampei de vermelho perdeu o contato com a espécie que está embaixo. Tá? Gente, o que vai acontecer aí? Eles vão te continuar cruzando entre eles, mas digamos que a temperatura lá em cima está mais quente do que a temperatura aqui embaixo. Esses caras vão se começar a se adaptar àquela temperatura, tá? Ou seja, quem não se adapta àquela temperatura ou vai descer ou vai morrer. E aí vão começar a cruzar aqueles que estão mais bem adaptados àquela temperatura. Dependendo da quantidade de gerações, isso pode gerar uma nova espécie. Professor, eles vão ser muito parecidos. Como é que eu sei que é uma espécie diferente? Gente, o que isola de uma espécie da outra é a reprodução, é o sexo, tá? Se uma fêmea que está lá naquela parte vermelha descer, conseguir achar um buraquinho ali, descer e cruzar com um macho da outra espécie, mas nunca mais gerar nenhum filhote, quer dizer que gerou uma nova espécie. Eles estão no que a gente fala que é isolamento reprodutivo. Então, ó, na especiação alopátrica, são 3 passos, tá bom? Isolamento geográfico, variedade genética e, por último, isolamento reprodutivo. Gerou uma nova espécie. Isso é especiação alopátrica, tá? Daqui a pouco eu vou voltar no Darwin, tá? Que eu acho que já deu para vocês entenderem que a ideia do Darwin vai chegar nisso aí, tá bom? Qual é a outra forma de especiação que eu tenho? A simpátrica. Quer dizer que não tem um isolamento reprodutivo. Por algum motivo, que ainda não é bem explicado, alguns seres vivos começam a se isolar reprodutivamente. E eles só vão cruzar entre eles e vai gerar uma espécie nova. Então, são 2 formas de especiação que aparecem. Aquela que tem os 3 passos é a alopátrica, que eu vou ter que ter o isolamento geográfico. Gente, pode ser igual a dos gatinhos. Tá? Mas aí, gatinho, ó. Peraí, eu já vou voltar. Eu não vi o nome de quem falou isso, mas eu já volto no gatinho. Ó, deixa eu terminar a ideia aqui. A especiação alopátrica. Isolamento geográfico, gente, é qualquer coisa. Uma montanha, um rio que secou e os caras não conseguem mais atravessar. Qualquer isolamento físico é um isolamento geográfico. Então, surgiu isolamento geográfico, a população se dividiu em 2 ou mais. E aí essas populações começam a cruzar entre si e criar características próprias, ao ponto de chegar numa época de cruzar e não ter mais filhote com as populações das outras áreas. Surgiu uma espécie nova. Eles ficaram diferentes, mas quando cruza ainda gera filhote fértil. Tem que ser fértil. Aí não mudou a espécie. Aí eu posso falar que é raça. São raças diferentes. Quando chega perto de virar outra espécie, mas não vira, aí é raça, tá? Aí entra a ideia do gatinho. Se eu tenho gatinhos, aí pode ter raça diferente. Cachorro pode ter raça diferente. Eu pego um poodle, eu cruzo o poodle com o pastor alemão, vai dar filhote. Porque eles são da mesma espécie. E os filhotes são férteis. Isso é raça, tá? Eles são da mesma espécie, mas são bem diferentes, mas mesmo assim gera filhote. Aí tem variação genética, mas não é o suficiente para isolar reprodutivamente. Existem casos de espécies diferentes que geram filhotes, mas são raros. São seres híbridos. Eu dei um exemplo na aula passada. Mula é um exemplo. Burro é outro exemplo. Filhote de jegue com égua. Vai dar mula e vai dar burro, tá bom? Mas eles não são férteis. Então, eles também são isolados reprodutivamente, tá?
É muito conteúdo, né? Mas eu acho que ficou sucinto. Não acabou ainda, mas eu vou tomar água. Já era políticos? Eu acho que foi uma crítica, mas beleza, tá valendo. Pessoal, ó, agora eu vou falar de algumas evidências da evolução, tá? Ah, ó, então, a Jussara falou do Ligre. Gente, aí a gente entra na questão da ética, né? Até onde pode? Porque o Ligre, para quem não sabe, Ligre com L. Os caras pegaram e cruzaram o leão com tigre. Aí deu o Ligre, que é um animal monstruoso. Por que ele é monstruoso? Ele tem um problema na glândula aqui que faz ele não parar de crescer. Então ele tem um problema lá que ele não para de produzir hormônio de crescimento, tá? Ele tem problema de artrite, de artrose, um monte de problema. Pegaram o leão, cruzaram com o tigre. Gerou um ligre, mas foi feito em laboratório. E eu acho que é o limite da ética, tá? Não tem para que fazer isso, tá bom? Espero que tenha explicado, Jussara. Não é, na natureza isso não acontece, tá? Foi forçada a barra ali, tá bom? Então, para quem nunca viu a história do ligre, depois pesquisa na internet. Que tem a ver com o assunto aqui, é interessante, mas até onde eu sei, aquilo ali foi um cruzamento forçado, tá? É triste mesmo. Tá para que esse tipo de coisa, né? Bom, gente, então vamos começar a falar um pouquinho aí das evidências. A, a, por que a nossa, é isso aí, a natureza já, né? Mas vamos lá. Por que a gente fala que a teoria da evolução ela está muito bem fundamentada, tá? Se eu observo aí uma borboleta e observo essa ave, que pode ser qualquer ave, eu vejo que os dois têm asa, certo? Só que a asa da borboleta, não falei sobre a simpátrica? Ah, é que a simpátrica é simples, então eu vou voltar, desculpa. É que o titio fala mais que o homem da cobra. Vamos lá, ó. Gente, a evolução, a especiação alopátrica, eu falei, tem 3 fases. Na simpátrica, do nada, a gente não tem ainda uma explicação muito certa. Alguns grupos começam a se isolar reprodutivamente, tá? Mas não tem uma explicação clara do porquê isso acontece. Então eles começam a se isolar, cruzar entre eles até que gera uma nova espécie. Então ela é mais simples mesmo, tá? A simpátrica. Eles continuam vivendo junto, não tem isolamento geográfico, mas mesmo assim começa a surgir uma outra espécie. Eu acho que é menos comum essa, mas acontece também e cai em vestibular. Tá bom? Ficou claro? Simpátrica? Posso caminhar para frente? Então, beleza, Gabriel, vou lá, caminhando. Ó, então vamos falar um pouquinho aí das evidências. Gente, estrutura homóloga. Vamos lá. Eu tinha pulado um slide, ainda bem que alguém mandou voltar. Ó, o que a gente está vendo aí? Uma mão humana, ok? Uma mão de um macaco, ok? A nadadeira de uma baleia, ok? Acho que aqui é a nadadeira da baleia, que eu esqueci de pôr a legenda. E aqui é a pata de um cavalo, tá? Eles vão ter todos os ossos para ter os 5 dedos, vão ter todos os ossos ali do pulso, tá? Ou o rádio, etc. Só muda a posição e o formato. Isso é uma das evidências da evolução, que tudo vem de uma ave comum. Olha, seres vivos tão diferentes vão ter o mesmo tipo de osso, tá? Então, isso aí, ó, a gente chama de estruturas homólogas. Por quê? Elas têm a mesma origem evolucionária, mas têm função diferente. Tem para nadar, tem para trotar, tem para correr. Se você pegar a asa do morcego, é uma mão aberta. Por isso que o nome científico do morcego é quiróptero. Quiros é mão. É só lembrar da moça que lê a mão, né? Quiromancia. E pteros é asa. Então, quiróptero quer dizer asa, mão. Tá? Se você abre a asa do morcego, você vê os 5 dedinhos dele, direitinho. Inclusive, ele usa o dedão para caminhar.
tá? Quando ele não está voando, ele caminha com o dedão. Ele pega a asa. Se está na ponta da asa o dedão, ele sai caminhando. Então, os 5 dedos estão lá e ele tem esses mesmos ossos. Então, é uma estrutura homóloga, porque ela serve para voar, serve para nadar, serve para a gente pegar as coisas, mas vem da mesma linhagem evolutiva. Por isso que tem os mesmos ossos. Já quando a estrutura é análoga, ó, a asa da borboleta vem de um lugar totalmente diferente da asa da ave, mas serve para a mesma coisa. Então, lembra da palavra analogia, né? Comparação. Então, comparando, eles servem para a mesma coisa, mas vêm de origens evolutivas diferentes, tá? Então, essa aqui é uma das provas da evolução. Essa aqui é uma prova de adaptação, tá bom? Que a adaptação ela pode convergir, né? De seres vivos diferentes se adaptar para voar a partir de estruturas diferentes. Então pode acontecer também, tá? E aí a gente fala que é análogo. Tranquilo, estrutura homóloga e análoga. Ó, aí, pessoal, outra coisa, tá? Outra coisa que prova a evolução tá no nosso corpo. A gente chama de órgãos vestigiais. Ó, isso aqui é o famoso apêndice, que ele vai inflamar e você tem que fazer uma cirurgia para tirar, né? Da apendicite. Ele está aqui, ó, no final do nosso intestino. Sabe por quê? Muitos animais vão ter uma continuidade aqui, ó, para poder ruminar. Tá? Os ruminantes, eles vão ter 3 estômagos. Aí eles vão ter que ter um monte de compartimento. Isso aqui é um vestígio, é um órgão vestigial que prova que a gente evoluiu de outro ser vivo. Se você não está contente com esse, olha isso aqui, ó, é o seu cóccix. Ó, é um rabinho, é uma caudinha, todo mundo tem isso aqui escondido. Tá? A continuidade do cóccix é uma cauda. Então, são órgãos vestigiais que mostram que a gente vem de ser vivos, tá? Anteriores. Isso aqui, cada vez que você pega lá, é fato, não é história, tá? Fábio, eu não sei, não entendi. Ó, volta, eu não entendi o que você perguntou, desculpa. Pergunta de novo aí que eu tento esclarecer se eu souber. Eu também não sei tudo, né? Pô, vou deixar um pouquinho para vocês também. Mas, ó, então isso aqui, gente, se você vê um embrião humano evoluindo todas as etapas, você vai ver que essa cauda aqui ela é grandona, ela vai diminuindo. Você vai ver várias outras transformações no embrião, tá? Eu posso citar outra prova da evolução, inclusive que nós viemos de seres aquáticos. A gente se desenvolve todinho dentro de uma bolsa d'água na mãe, lá do líquido amniótico. Quando a bolsa estoura, é hora de sair para o ambiente terrestre. Mas como é que a gente faz? A gente recebe oxigênio pelo cordão umbilical, certo? E alimento também. Quando você sai no parto, o bebê recém-nascido, se você jogar ele dentro d'água, não façam isso, mas se você jogar ele dentro d'água, ele abre a boca, a água entra pela boca dele e não vai para o pulmão está selado e vai direto para o estômago. É uma adaptação para viver na água. Tá? O recém-nascido ainda tem, durante 2 a 3 semanas, ele ainda tem essa adaptação para viver na água, porque a gente evoluiu de seres aquáticos. Aí tem gente igual eu que passa, tô com 50 e tantos anos de idade e não sei nadar, né? Mas a gente veio de ambiente aquático, tá bom? É que a gente se adaptou tão bem à terra que alguns não querem voltar nunca mais para a água, é o meu caso, tá bom? Mas tem alguns aí que nadam bem, né? Bom, então aí, ó, já falei de 3 situações, aí que a gente prova que a evolução existe, tá? Cientificamente. Mas tem mais, ó. Então vamos voltar para a história da especiação, depois eu volto a falar da prova da evolução. Especiação é um processo, é um conjunto de processos que dará origem a uma nova espécie. Estruturas homólogas são estruturas que têm a mesma origem evolutiva, porém possuem funções diferentes. Estruturas análogas possuem funções idênticas e origem diferente. E órgãos vestigiais são vestígios da evolução. Tá? Então, é o resumo do que eu falei aqui nesses últimos slides. No outro, eu não coloquei esses resumos, mas como eu acho que eles vão disponibilizar o material para vocês em PDF, acho que é legal ter um resuminho, né? Tá bom? Mas quem quiser anotar, continua anotando, que eu aprendo muito anotando. Eu gosto de anotar, tá?
Muito bem. Gente, eu estou apanhando para mudar o slide aqui, mas é o computador. Ó, o que Darwin falou? Então, voltando lá no Darwin. A evolução se dá através da seleção natural. Essa seleção pode ser observada nos diferentes níveis de adaptação dos seres vivos aos seus ambientes. E é o que explica essa diversidade de ser vivo que tem hoje. Tá, gente? Essa diversidade de seres vivos que tem hoje é graças a essa evolução. Gente, eu posso acreditar na Arca de Noé, beleza. Mas olha, a gente vai ter que aumentar o tamanho dela aí. Bastante. Tá? Né? Eu lembro que eu assisti uma vez, é para descontrair, tá, gente? É só para descontrair isso aqui. Eu assisti uma vez um episódio do Big Bang Theory, que a mãe do Sheldon, né, é muito, muito, muito religiosa, né? E aí ele pergunta para a mãe dele: ah, se teve a Arca de Noé, então o que eles davam para o leão comer? Aí ela falou: ah, era o corpo dos pecadores que ficava boiando lá no mar, né? Mas se a gente levar a sério, né, entender que a Bíblia ela está aí mais para conceitos morais, etc., do que o ser um livro científico, a gente vai ver que a explicação aqui faz bastante sentido também, tá bom? Então, acho que tudo tem o seu valor no seu devido lugar, né? Eu posso ler a Bíblia para me aconselhar moralmente, para me aconselhar, né? Por que caminho eu vou seguir na minha vida, beleza. Mas quando a gente fala de ciência, a gente deixa para a ciência, certo? E eu acho que não tem pecado nenhum isso. Mas eu não sou referência para ninguém se tratando de religião. Tá bom? Bom, Bazinga é bom. Aí, gente, veja só. Eu vou falar agora um pouquinho de algumas coisas, porque vocês viram aí que eu sou um professor mestre. Eu não sou metido a besta, mas eu nasci numa família muito pobre. Graças a Deus consegui estudar um pouquinho, então eu tenho que também, né, falar um pouquinho que eu aprendi, tá? Eu estudei paleobotânica, tá? Que é estudar os fósseis das plantas, tá? E o meu mestrado é nisso. Eu falei sobre o meio ambiente a partir de fósseis de planta, tá? E essa é uma outra prova da evolução, outra evidência, tá? Ó, isso aqui é um cladograma, pode aparecer lá na sua prova. Isso aqui normalmente, gente, vai ser cronológico. Quem está mais embaixo aqui é mais antigo. Quem está mais em cima aqui é mais novo, tá? É assim, porque quando eu vou procurar fóssil, quanto mais fundo eu cavo, mais antigo eu acho. Quanto mais na superfície, mais novo eu acho. Eu acho que tem lógica isso para vocês, né? É lógico que a Terra sofre situações tal, mas a gente tem como ver quando a Terra inverteu isso, tá? Bom, então, no planeta inteiro, eu estou estudando determinado tipo de fóssil, a gente falou, até aqui essa estrutura não apareceu, até essa idade. Daqui para cima, essa estrutura começa a aparecer. Então, dá para eu falar de milhões de anos, e já já eu vou falar como é que a gente faz essa datação, dá para a gente falar de milhões de anos só falando de fóssil. E quando que apareceu o quê? Ó, então aqui, eu começo aqui falando das algas, tá? Elas vão ser os seres que vão dar origem ao reino dos vegetais, ao reino planté ou ao reino metáfita, tá? Esses três nomes podem ser chamados reino vegetal. Metáfita quer dizer plantas médias, meta é médio e fitos é planta em grego, tá? Planté é em latim, e aí a gente tem o reino dos vegetais em português mesmo. Então é bom saber um pouquinho de latim, um pouquinho de grego, principalmente se você quer estudar a área científica, tá bom? Muito bem. Aí você tem os musgos, as briófitas. Gente, o que vai aparecer na briófita? Um embrião protegido. Quer dizer que daqui para frente, todas as plantas vão ter embrião protegido, tá? É isso que significa essa arvorezinha aqui, ó. Essa característica evolutiva apareceu aqui, tá? Eita, deixa eu pegar a borracha que eu rabisquei tudo. Peraí. Pronto. Essa característica evolutiva apareceu aqui, tá? Não, briófita é musgo. Samambaia é o próximo, ó. Pteridófita. O que vai aparecer na pteridófita? Predominância
de fase esporofítica. O que é isso? Fase da plantinha, tá? Essa é a fase esporofítica. Vai aparecer mais a partir das pteridófitas, tá? Pteridófita é o outro nome da samambaia. Ptero quer dizer o que voa, né? É asa. Não sei porque deram esse nome, tá? Mas você pode pesquisar e descobrir por quê. Gimnosperma, gente, gimnosperma, esperma, semente. E gimno quer dizer nu. Então quer dizer que é aquela planta em que o fruto é sequinho. É só aparece a semente, são as pinhas, os pinheiros. Vai aparecer a semente. Ó, é uma característica evolutiva. Vocês estão vendo que está evoluindo? Cada hora aparece uma estrutura nova e está gerando um grupo novo. Tá, ó, aqui está gerando um grupo. Por isso que a gente faz um cladograma. Quem é o cara que está lá na ponta? É a angiosperma. Anjo quer dizer bolsa. Quer dizer que a semente está dentro de uma bolsa. Que bolsa é esse? O fruto. Quando aparece flor, fruto e semente, é o mais adaptado de todos. Tanto é que são as plantas que mais tem no mundo. Não é? Todas as plantas que você conhece que tem flor, fruto e semente é angiosperma. Mangueira, laranjeira, pereira, bananeira, que mais? Toda azeira que você imaginar e que dá fruto, tá? Tirando, né, os pinheiros, que aí são pinhas, que aí vão ser as gimnospermas. Deu para ter uma ideia de como que se estuda a evolução e como é que se chega? Estudando fóssil. Tá bom, gente? Então, nenhum cientista vai falar, eu acho que foi assim. Flor de maracujá, gente, olha que linda a flor de maracujá. Sabe como é que é o nome? Passiflora, flor da paixão. Mas está relacionada à paixão de Cristo, tá? Apesar de ser uma flor muito bonita também, tá bom? Vocês sabiam que passiflora era por causa da paixão de Cristo? Então, passiflora é o nome da flor do maracujá, tá bom? Que é uma flor muito bonita, né? Ó, agora eu vou mostrar um pouquinho do meu trabalho para vocês, tá? Isso aqui, ó, é uma flor, uma folha de pau-brasil, Cesalpínia equinata. Tá? Então, essa é a folha recente. Ela só está descolorida e pintada de vermelho. Normalmente ela é verde. E esse aqui é o fóssil que eu encontrei no meu trabalho. Aí eu comparei para dizer. Então, eu pego um fóssil, eu comparo com o que existe hoje para dizer o que ainda está como hoje e o que mudou. Tá? Então, esse fóssil é de 30 milhões de anos atrás. Aqui sou eu trabalhando, pegando fóssil. Gente, ó, olhando essa rocha aqui, eu sei dizer quando era rio, quando virou mar, tá? Quando o rio corria, quando estava parado, tudo só baseado no tipo de rocha que aparece aqui. Então a gente não fala as coisas porque a gente acha. A gente vai lá no campo e fica olhando qual é o grão da rocha, que tipo de rocha que é, quantos anos faz que aquela rocha está lá. E aí o fóssil que a gente encontra ali tem a idade daquela rocha. Normalmente a gente vai pôr data na rocha, não no ser vivo. Na rocha em que o ser vivo é encontrado. Na verdade, o fóssil. Ou seja, o vestígio de ser vivo que está ali, que a gente chama de fóssil. Tem gente que acha que fóssil é só osso de dinossauro. Gente, eu só achei fóssil de planta. Tá? Até cocô é fóssil, a gente chama de coprólito. Por isso que às vezes a gente sabe até o que o dinossauro comia. Dá para você estudar cocô fossilizado, tá? Então não tem achismo mesmo, como o colega colocou muito bem aqui. Tá? Se não dá para eu falar, eu não falo. Gente, eu fiz um trabalho de mestrado que eu passei 5 horas defendendo meu mestrado com 3 doutores, lá trancado na sala com 3 doutores, e eu tinha que convencer os caras que tudo que eu falei era verdade. Na ciência não tem fé. Ninguém acredita no que eu estou falando. Eu tenho que ir lá e provar. Por isso, quando a gente fala que tem comprovação científica, confia porque tem. Nenhum cientista vai empurrar o outro para frente, não. Ele vai, ó, os caras ficaram estudando a minha dissertação por 2 meses. E depois ficaram me perguntando sobre ela por 4 horas. Tá? Os caras já começaram pelo título da minha dissertação, perguntando por que eu dei aquele nome e não dei outro. Então você tem que provar que você sabe o que você está falando, tá bom? É importante saber disso, porque aí a gente para de cair em fake news. A vacina da Covid, gente, só para vocês terem um exemplo, tá? A pessoa que estudou a vacina da Covid, fazia 15 anos que ela estudava aquele tipo de vírus. Ela só mudou o vírus, mas foi a partir do DNA do vírus que ela já conhecia.
Então não foi em 1 ano, em 2 anos. A pessoa estudava aquilo há 15 anos já. Tá? Então, eu recomendo para vocês ter um livro que chama A Decodificadora. Conta toda a história da cientista, que é uma mulher havaiana, que foi quem descobriu a vacina para o Covid. Tá bom? Chama Jennifer Doudna, o nome dela. Uma mulher havaiana que deve ser muito valorizada, salvou a vida de uma vez, mas que sofre fake news por pessoas que não conhecem como a ciência funciona. Tá bom? Bom, aí eu vou falar para vocês como é que a gente chega na idade. Porque fala, o cara não estava aí há 700 milhões de anos, nem há 4 bilhões de anos. Mas os caras não estavam aí há 2 milhões de anos, há 2.000 anos atrás, e ninguém duvida que Jesus esteve na Terra, ou poucos duvidam. Né? Então, a gente tem testemunhos. O nosso testemunho aqui, ó, é a química. Para quem não sabe, gente, todo urânio radioativo vira chumbo. Eu sei que o urânio 235, ou seja, um isótopo do urânio, ele demora 700 milhões de anos para se transformar em chumbo. Se eu pego uma rocha que tem 10% de chumbo, eu sei que essa rocha tem 70 milhões de anos. É só fazer uma regrinha de 3 básica. Não tem segredo. Eu coloquei a vela aqui para dar o exemplo para você. Imagine que você tem uma vela na sua casa. Essa vela demora exatamente 1 hora para queimar. Tá? Você foi lá, você observou a vela, você ficou esperando 1 hora, ela queimou todinha. Você deixou outra vela igualzinha em casa e saiu, a vela apagada. Você saiu, passou o dia inteiro fora. Você chegou em casa, a vela está pela metade. Você não fala, nossa, faltou luz por meia hora. Você não estava lá, como é que você sabe? Pela vela, a evidência que você tem. Gente, a nossa vela é isso aqui, ó. Material radioativo. Você encontra isso na rocha. Você leva para o laboratório, você vê a proporção de material radioativo que tem e você diz a idade da rocha. É difícil entender isso? Metodologia científica. Como o colega colocou aqui, não tem achismo. Ciência não tem achismo. Tá, gente? Como é que o cara fala de Big Bang? Já chega um para me falar se tiver incêndio na estrada da vela. É verdade. Né? Aí você vai ter evidência que alguém não tomou cuidado a acender a vela. Você vai ter uma outra evidência. Né? Muito bem. Pessoal, mas está valendo. Eu acho que a aula tem que ser descontraída mesmo. Tá? Então, gente, outro exemplo. Big Bang. Como é que o cara chegou na conclusão do Big Bang? Um cara chamado Edwin Hubble, ele observou uma coisa chamada efeito Doppler. Alguém já ouviu falar em efeito Doppler? Coloca um joinha aí se já ouviu falar em efeito Doppler. Eita, vou ensinar física então agora. Ó, você está assistindo uma corrida de Fórmula 1. Você está assistindo uma corrida de Fórmula 1, certo? Aí o carro passa, quando ele passa na frente da câmera, ele faz assim, ó. Não é assim? Gente, isso é a deformação da onda sonora. Isso é efeito Doppler. Vocês já devem ter ouvido falar que a luz, ora ela se comporta como matéria, como... isso é o efeito Doppler no som, tá? Deformação da onda sonora. Mas essa deformação também acontece na onda luminosa. A luz ela pode ser onda e a luz pode ser partícula. Na forma de onda, ela também sofre efeito Doppler. Quando ela está se afastando, ela vai ficando avermelhada. Quando ela está chegando próximo, ela vai ficando azulada. O Edwin Hubble, ele observou que as galáxias tinham um tom avermelhado. E aí ele chegou à conclusão, olha, essa galáxia aqui está não sei quantos anos-luz dessa. E elas estão avermelhadas, quer dizer que elas estão se afastando. Aí ele fez uma continha básica lá que chama constante de Hubble, que se eu colocar aqui... eu vou falar já já, tá bom, Inaira? Já já eu falo, não deixa eu esquecer. Aí ele observou que as galáxias estavam se afastando, e aí ele falou, olha só, se elas estão se afastando, então quer dizer que em alguma época elas foram juntas. E aí ele foi calculando o que o povo já tinha falado que era a idade do universo e tal, e ele chegou no Big Bang.
Tá? Então, essa teoria é baseada em que tudo hoje no universo se afasta. Então, se afastam, um dia foram mais próximos, e foram cada vez mais próximos, e foram cada vez mais próximos. É a ideia da engenharia reversa, né? Tá bom? Então, gente, para vocês verem que tudo é uma teoria, mas tem evidência? Tem, não é achismo, tá? Muito bem. O livro da pesquisadora que me perguntaram, o nome é A Decodificadora, tá bom? Bom, o que mais que eu tenho para falar para vocês? Os fósseis evidenciam a transformação dos seres vivos ao longo do tempo. A pergunta que evolucionistas como Lamarck e Darwin queriam responder era: como acontece essa evolução? E aí, quem foi o cara que respondeu? O Mendel, que vocês viram na aula passada. O que o Lamarck e o Darwin não conheciam? Genética. E aí, gente, que entra o tema da aula. O que é neodarwinismo ou teoria sintética da evolução? É você somar o que você aprendeu na aula passada com essa aula. Você tem a teoria sintética da evolução, tá? O que explica a evolução, que a evolução acontece e como ela acontece é a variabilidade genética, que permite que alguns seres vivos estarem mais bem adaptados do que outros. Então, lembra que eu falei na aula passada? A lei da natureza nunca é do mais forte. Isso é papo furado. É a lei do mais bem adaptado. Então, você não tem que ser forte para vencer. Você tem que aprender a se adaptar. Quem estuda bastante está se adaptando a um monte de coisa. Então, estude bastante. Você vai ser bem adaptado para o mercado, vai ser bem adaptado para empreender, vai ser bem adaptado para o seu projeto de vida. Quanto mais você estudar, porque nós somos os seres que criamos ferramentas, a gente cria a nossa adaptação. Uma das melhores ferramentas que a gente tem é o estudo. Gente, aprende uma coisa. Eu nasci numa família muito pobre. Sou filho de uma mãe deficiente que teve 4 filhos. Eu sou o que saiu piorzinho. Tá? E aí, comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Meu primeiro registro em carteira, eu tinha 13 anos de idade. Eu parei de estudar na 8ª série com 19 anos. Fui voltar, eu fui fazer EJA com 24 anos, já com filho para criar e o caramba. Com 24 anos, eu voltei a estudar. Fui fazer faculdade com quase 30 anos. O que eu quero dizer para vocês? O estudo mudou minha vida. Tá? Hoje eu sou professor, reclamo do meu salário, mas é o melhor emprego que eu já tive na minha vida. Antes eu pegava resto de cachorro atropelado na rua, que eu trabalhava na prefeitura. É o trampo que sobra para quem não estuda, gente. Então, estudar vale a pena. E estudar é a melhor adaptação que a gente fez para o mundo. É estudar, é conhecer. A gente se adapta para qualquer coisa estudando. A gente aprende qualquer coisa estudando. Tá bom? Então, não desistam. Gente, porra, é difícil. Inclusive, para quem está começando tarde, como eu fui mais tarde, mas, a recompensa vem. Vale a pena. Não cai nesse papo aí desses caras aí que são herdeiro, tipo Elon Musk, que herdou lá do pai dele, que era traficante de diamante, né? Herdou dinheiro e está torrando o dinheiro do pai dele. O Trump, que herdou dinheiro do pai dele e está torrando com as empresas que ele está falindo. Não cai nessa história, não, de que não precisa estudar. Precisa estudar, sim. Tá? E com a sua garra, você vai longe. Gente, eu espero de coração ter contribuído com vocês. Tá? Espero mesmo, a ideia é essa. Eu tive alguém que fez isso por mim quando eu estava tentando, então hoje o pouco que eu posso retribuir é isso que eu faço. Eu fiz meu mestrado com bolsa do Estado, porque eu sou funcionário público, então era dinheiro do povo, era dinheiro de vocês, o mínimo que eu faço é retribuir. É voluntário aqui, mas não estou dando nada para vocês, eu estou retribuindo o que vocês já me proporcionaram. Tá bom? E obrigado por essa oportunidade aí de poder contribuir. A gente que contribui sempre acaba ganhando mais do que vocês. Tá bom? E espero de coração que vocês vão em frente aí nessa luta acadêmica. Não desistam e logo vai ser vocês dando aula no cursinho aí. É isso que eu tenho para hoje, gente. Gente, que aula incrível, Edjoel. E a sua fala agora foi um presente para todos nós, viu? Eu também quero falar que eu, enquanto coordenadora da Unicel Vila Curuçá, que não falei no começo, eu também fui aluna, na época da faculdade, do EAD.
Por isso que eu acredito, a gente sabe da dificuldade que é estudar à distância, mas que é possível. Depois eu também fui bolsista do mestrado na Sim. Uninove, e hoje eu estou aqui. Então, se eu estou aqui, vocês também são capazes de conseguir, de entrar e seguir em frente. Né? Fácil não é, né, Joel? Mas a gente Sim, consegue. É muita luta, persistência. mas vale a pena. Muita luta. Nossa, muito obrigada. Eu amei a aula, o conteúdo que foi abordado, a forma que você abordou. Nós somos muito gratas por isso, gratos, né? Cursinho Unipolos agradece por isso. Gostaria também de pedir a todos os estudantes que estão aqui, né, para curtir o canal do professor Ed Joel. A gente pode colocar aí para vocês. Curtam, entrem lá. Olha aí, a Flávia, super rápida, já colocou aí o canal do professor Ed Joel. Entrem no canal dele, curte, acompanha o professor Ed Joel. Tá ok? Lá tem muita E, aula lá que foi gerada a partir do estado de São Paulo, mas logo, logo, de vez em quando eu coloco umas palhaçadas minhas lá também. mas que ótimo. Eles vão assistir, você descontrai, você é alegre, passa conteúdo pra gente com uma leveza muito incrível. Então, a gente agradece muito por Obrigado. isso, tá bom? Tchau, gente. Agora eu E vou dormir que amanhã cedo tem mais. então é isso. Bom descanso, pessoal. Até a próxima aula. Amanhã nos vemos novamente na aula de inglês. Muito obrigada pela presença de todos.